Tema de hoje: você precisa aprender a se valorizar. Você precisa aprender a dar valor para você. Existem muitas pessoas hoje em dia negativas acerca de si mesma. Pessoas que se desvalorizam, pessoas que ainda não aprenderam a dar valor para a própria vida. Haja visto, a gente sempre fala aqui de estatísticas, o número de pessoas que têm tirado a vida pelo mundo afora tem aumentado a cada dia, porque as pessoas não encontram valor na sua vida, não encontram razão para viver. E a gente tem que lembrar aqui desses estudos que nós estamos tendo sobre o Espírito Santo. Lembre-se, o Espírito Santo habita em você que tem Jesus como Senhor e Salvador. E se Ele está em você, como diz a Bíblia, você tem que aprender a se valorizar. A gente canta aqui: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. As pessoas não acreditam nisso, e você é importante para Deus, tanto que Ele está aqui nessa manhã para nos abençoar, para cuidar da gente. A questão que a gente vive hoje de desvalorização pessoal é algo que tem levado muita gente a sofrer de ansiedade, sofrer de depressão. E tem muita gente que sofre hoje em dia porque ele se valoriza dependendo do que o outro fala dele. Se ele receber elogios, se ele for reconhecido, a pessoa fica feliz. Se fala alguma coisa que ela não gosta, essa pessoa ela fica triste e ela começa a se desvalorizar, começa a achar, como eu sempre digo aqui. Irmãos, é normal a gente ficar feliz com elogios, com comentários positivos, mas a gente não pode colocar na mão dos outros a nossa autoconfiança. Você precisa começar a confiar como diria antigamente, você precisa começar a botar fé no teu taco. Porque você é um ser, você tem Deus habitando na tua vida e você pode coisas tremendas. O problema é você crer. A Bíblia nos ensina que todos nós possuímos um valor diante de Deus maravilhoso. E eu e você precisamos reconhecer isso. A princípio, a Bíblia diz no livro de Gênesis que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus pensou em mim e em você, Ele desenhou a gente parecido com Ele. E é por isso que eu já disse isso outras vezes aqui, por isso que o inimigo luta contra as nossas vidas. Porque quando ele olha para nós, ele lembra de Deus. E ele quer destruir, mas lembre-se, o Espírito Santo habita em você, maior é aquele que está em você do que esses que estão no mundo aí. Deus anda contigo, Deus te capacita, Deus quer te fortalecer. Meu irmão, nós somos amados por Deus, nunca se esqueça disso. É um amor incondicional. Deus não impôs nenhuma condição. Olha, eu só vou te amar se você me amar. Não, a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, e de tal maneira que Ele enviou o seu único filho para morrer no meu e no teu lugar. Então você precisa começar a acreditar que você tem um valor. A Bíblia ensina sobre isso. Nós precisamos entender isso. Jesus, Ele foi um modelo de Deus. E Jesus, se você ler os textos da Bíblia, você vai ver que Ele nunca se preocupou se estavam falando bem, se estavam falando mal. Ele nunca se preocupou se estavam elogiando. Ao contrário, às vezes quando elogiava Ele já conhecia o coração das pessoas. Ele até meio que falava um pouco contra isso. Ou seja, meu irmão, seja você mesmo.
Não se compare aos outros. E esse é o maior problema do século 21. As pessoas se comparam muito às outras. Ah, porque fulano se deu bem na vida, porque fulano tem um trabalho maravilhoso, porque fulano tem uma casa maravilhosa, porque fulano tem um carro bonito, novo do ano, porque fulano ganha um salário de 20 mil reais por mês. Amém, Jesus? Quem sabe, né, um dia. E as pessoas se comparam com os outros. Deixam de olhar para a sua vida, deixam de se amar e deixam de agradecer até o que Deus já fez por nós. Porque, meu irmão, Deus já fez coisa por mim e por você, sim ou não? Aliás, só como forma didática, olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele assim: meu irmão, não se esqueça, Deus te ama, tá? Não se esqueça. Agora, tem algumas coisas nessa terra que afeta todo mundo. Eu vou ler um texto que eu já li, acho que pelo menos umas 3 vezes durante este ano. Vou citar aqui, acompanha aqui no telão. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Salomão, depois de velho, experiente e tal, ele escreveu o seguinte: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam em guerra ou na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Por quê? Pois o tempo e o acaso afetam a todos. O que ele quis dizer? Não é porque fulano é abençoado e você não foi abençoado daquele jeito que você não tem valor. Ao contrário, a palavra de Deus diz que a multiforme vontade, poder, ação, amor de Deus, Deus age diferente em cada vida. Deus tem um presente, Deus tem uma forma de vida para cada um de nós, eu e você. Deus preparou isso, pensou nisso. Deus não escreveu rascunho, Deus escreveu palavras de bênção para mim e para você. Isso é bíblico. O problema é que nós precisamos acreditar mais nisso, nós precisamos nos valorizar, e por isso o Espírito Santo agora habita em nós, justamente para nos levar para perto de Deus e não para longe. Jesus falou muito sobre isso. Por exemplo, em um determinado momento, dentro de um contexto que ele estava ensinando, ele citou o seguinte, acompanhe aqui Mateus 6, 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem acha que vale mais que uma ave do céu aqui? Poxa, você tem valor. Você tem valor. Deus se preocupa com você. Mateus 10, 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. 30. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Inclusive aqueles que caem, Deus já contou, tá? 31. Portanto, não tenham medo. Não tenha medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Do mesmo jeito que Deus cuida dos pardais, dos animais, da natureza, Deus cuida de mim e de você. Nós precisamos acreditar mais nisso. Você tem valor. Lembre-se, o Espírito Santo habita em você. Aleluia. Mas eu volto aqui nesse ponto tem levado pessoas a se desvalorizar. As pessoas passam a maior parte do tempo tentando ou preocupadas em impressionar outras, para que essas lhes deem valor. Querem impressionar nas coisas que fazem, que falam, justamente para alguém falar: esse cara, essa mina, isso, aquilo outro. Você não precisa, meu irmão, você não precisa disso.
Faça o trabalho que você faz como se você estivesse fazendo para Deus, porque Ele vê todas as coisas e Ele há de te recompensar, Ele está contigo. O valor que você tem, é só você olhar para a cruz. Qual é o valor que eu e você temos? A vida de Jesus, o Filho amado de Deus, que se tornou homem e habitou entre nós e deu a vida na cruz por mim e por você. Esse é o valor que nós temos, é um valor imensurável, não dá para calcular. Por isso, meu irmão, minha irmã, comece a se valorizar. Ontem mesmo, conversando com algumas pessoas, foi um barato, né? E uma delas disse assim: poxa, eu vejo a idade chegando toda vez que eu levanto e olho no espelho. Quem não vê? Todo mundo vê, inclusive eu. Ora, aí o que eu faço? Nossa, eu estou ficando velho mesmo. Vou lembrar daquela música antiga: estou ficando velho e acabado. É isso que eu canto? Não. Eu olho para mim e falo: pera um pouquinho, deixa eu lavar o rosto, pentear o cabelo, escovar o dente, tal, né, botar uma roupinha mais ou menos e vou para a luta. Por quê? Porque eu sei quem está comigo, é Ele que cuida da minha vida. Então, para com esse negócio de, eu estou feio, né? Feio, meu irmão, é um conceito relativo, porque por mais, irmão, que você se ache feio, sempre tem uma mulher que vai gostar de você, creia. Ainda mais se você for músico. Porque músico feio, está cheio de mulher no pé do cara lá. Brincadeira à parte, né? Brincadeira à parte, mas... meu irmão, você precisa parar com esse negócio de sou feio. Minha irmã, para com esse negócio de sou feia. Ai, porque eu sou feia. Ai, porque eu sou muito magro. Ai, porque quando eu era jovem olhavam para mim e falavam assim: é um verdadeiro saco de osso, né? Falavam de mim assim, zoando, que hoje não pode falar mais que tudo hoje em dia, né? É o politicamente correto, mas me chamavam de vara de cutucar a estrela, coqueiro, era chamado de tudo. E eu dava risada. Eu nunca me preocupei com isso. Ai, que triste, me chamaram de coqueiro. Ai, falaram que eu sou feio. Depende dos olhos. Tá? Você precisa se valorizar mais. Você precisa entender algumas coisas importantes nesta vida e viver estas coisas importantes enquanto você tem tempo. Eu não sei se você já parou por experiência assim, mas tem gente que sofre com isso hoje em dia. Os consultórios dos psicólogos hoje em dia estão cheios de pessoas que ficam ali: ai meu Deus, falaram de mim isso, falaram de mim aquilo. Meu irmão, eu falo por mim, se eu fosse ligar para tudo que já falaram de mim durante esses 30 anos aqui de igreja, nós vamos completar, se Deus permitir, março do ano que vem, 30 anos para a glória de Deus, né? O que falaram dessa igreja, o que falaram de mim, o que, meu Deus do céu, se eu fosse ligar para isso, eu estava pagando 100, 200 conto toda semana para o psicólogo para ele tirar essas coisas da minha cabeça. Mas eu não preciso, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele cuida de mim. Né? Então, você precisa parar de achar e precisa se valorizar mais. Tá? E Elias, se você olhar para a Bíblia, Elias, ele achou que ele não era mais necessário. Depois de ter feito um grande milagre e tal, ele achou: acho que já deu o meu tempo, eu quero morrer, Senhor, tal, deu o meu tempo. Estava lá triste, estava com depressão, segundo estudiosos bíblicos, e Deus se aproxima dele e diz: o que você está fazendo aí, filho? Sai da caverna, vem cá. Vamos conversar, eu tenho muito ainda para realizar na tua vida. E Elias entendeu, respirou, foi e saiu da caverna. E Deus falou: olha, vai fazer isso, aquilo outro, aquilo. Ele ainda foi, fez coisas tremendas e no fim nem morreu. Veio um redemoinho nos céus e levou ele junto com uma carruagem de fogo, levou ele embora. Ou seja, se ele fosse entender aquilo que tinha na cabeça dele e potencializar aquele pensamento, ele tinha morrido.
Mas ele ouviu a voz do Senhor, o Espírito de Deus falou no coração dele, o Espírito de Deus está falando no teu coração hoje. Meu irmão, minha irmã, valorize a tua vida. Tem gente querendo morrer, que você seja daquelas pessoas que quer viveram a vida que Jesus disse, tenham vida e vida com abundância. Moisés disse que não sabia falar, se desvalorizou, eu não sei falar, Deus, dizem historiadores que ele era meio gago até, eu não sei, manda outro. Deus falou, não, é você, o problema é falar, eu vou colocar o seu irmão Arão, eu falo para você, você fala para Arão e ele fala para o povo, beleza? Não é você, filho, é você que eu quero, vai lá. Igual Isaías também, ele achou que ele ia morrer quando ele viu a glória de Deus, ele escreveu isso, Isaías capítulo 6, eu vi a glória de Deus, eu vi os anjos, arcanjos, querubins, serafins de um lado para o outro, cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, eu, um ser humano, agora que eu vi isso eu vou morrer, e Deus fala, não, você não vai morrer meu filho, ainda tenho muita coisa para fazer através da tua vida, e ele foi um dos grandes profetas lá na sua época. Entre tantos outros exemplos, eu quero ler um desses com você, Juízes capítulo 11. Vamos ler juntos aqui. Para você entender um pouco mais dessa questão. Juízes capítulo 11, a história de Gideão, história conhecida, nós já lemos outros tempos também essa história aqui. Juízes capítulo 11, relata Gideão, que se achava fraco, se achava pequeno, impotente, ante as dificuldades que ele estava vivendo, mas Deus tinha um plano preparado para ele. Meu irmão, minha irmã, Deus tem um plano preparado para você. Como é que eu sei, pastor? Começa a acreditar mais na tua vida, no Espírito Santo que habita em você. Começa a acreditar, começa a ouvir mais Deus falando através do seu Espírito do que o que falam-se lá fora de você. Juízes capítulo 11, versículo... Juízes, não, perdão aqui, deixa eu pegar aqui. Deu zebra aqui no meu notebook. Peraí. Fala de Gideão aqui, deixa eu pegar aqui, meu Deus. Peraí. Capítulo 6, obrigado. Capítulo 6, versículo 11. Já ia falar errado aqui. Juízes 6, desculpa aí pessoal. Tá? Ainda assim eu estou ganhando porque... Obrigado. Juízes 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Versículo 12 agora. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 13, ele diz assim: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Pausa aí, meu irmão. Já pensou, você está sentado assim, lendo a Bíblia, ou você está orando, aí Deus chega perto de você e fala assim: eu sou contigo, varão valoroso, varoa valorosa, né, na versão antiga. Aí você olha para Deus e fala assim: o Senhor é comigo? Ele ainda fala assim:
A condição: se o Senhor fosse comigo. Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que as coisas não acontecem do jeito que eu imagino? Cadê aquele Deus que falavam no passado, que Ele fazia milagres, Ele fez maravilhas? Tipo assim, cadê esse Deus? Porque, sinceramente, eu não estou vendo. Volte aí para a Bíblia. Versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Versículo 15, aquela autocomiseração, ele diz: ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã, a minha família, onde a gente está reunido, é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Versículo 16, ele diz: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Pausa aí. Deus fala para ele de novo: Gideão, vai lá, vai lutar lá, porque eu estou te enviando e eu estou contigo. Ah, mas Deus falou isso para Gideão. Meu irmão, Mateus 28, 20, o que Jesus falou? E eu estarei com vocês todos os dias. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Jesus anda com você todo dia. Você já encontrou Ele alguma vez na sua vida aí, durante a semana? Porque no domingo encontra aqui, mas durante a semana, você já parou para pensar nisso? Ou você está tão preocupado em se valorizar, achar desculpa, porque Ele achou uma desculpa. E eu não, Senhor, a minha família é desse tamanhinho, no meio do clã que tem lá, da tribo de Manassés, e eu inclusive sou um menorzinho, tipo assim, o mais burrinho, o mais feinho, ninguém olha para mim. Deus fala para ele: eu estarei com você, eu estarei com você, Deus está contigo, não se desvalorize, Deus está contigo, o Espírito Santo habita na tua vida. Você precisa começar a acreditar nisso. Aí versículo 17, acho que ele começa a acreditar, e ele diz assim: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Meu irmão, se eu fosse Deus agora, eu já tinha dado um peteleco nele, falou: cara, vai embora, eu vou pegar outro, que você... Mas Deus é tão bom, misericordioso, paciencioso, né? Deus tem paciência comigo e contigo. Toda manhã a misericórdia dele se renova. Essa é a razão de não sermos consumidos, diz a palavra, né? Aí ele fala assim: dá um sinal então que o Senhor, que é o Senhor que está falando comigo. Caramba, Deus está falando com o cara e ele fala assim: será que é o Senhor mesmo? Me dá um sinal. Eu dou um raio na cabeça, né? Mas eu não sou Deus, Deus é bom, entendeu? Então vamos continuar acreditando que Ele está com a gente e Ele é misericordioso. 18. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. 19. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. Versículo 20, o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Versículo 21, com a ponta do cajado que estava na sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. 22, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, viu o anjo do Senhor face a face. 23, disse-lhe porém o Senhor: paz seja com você.
não tenha medo, você não morrerá. Só até aí. Irmãos, eu fico assim, extasiado, alegre, de entender que Deus, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Enquanto eu tiver vida, Deus não vai desistir da gente. Eu já disse aqui, repito, Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é imutável, Ele é o mesmo Deus. Quem precisa mudar? Nós é que precisamos mudar, conceitos dentro de nós. Por isso que eu estou trazendo para você, mais uma vez, essa palavra hoje, até para você entender que o Espírito Santo habita em você. Você tem valor, a gente canta isso aqui, vamos cantar daqui a pouco. O Espírito Santo habita em você. Algumas questões aqui para a gente começar a pensar e começar a viver, se for o caso, nesses últimos meses de 2025 e o resto de nossas vidas. Primeiro, meu irmão, minha irmã, conheça as suas qualidades. Você tem alguma qualidade. Você não está vivo para preencher o espaço da existência. Você está vivo porque você tem alguma qualidade. Você tem algum talento. Deus te capacitou, de alguma forma, Deus te capacitou. Você só precisa começar a se valorizar naquilo que Deus te deu. Você precisa entender que se você está vivo, se você está respirando, se você está trabalhando, se você está comendo, se você está vivendo, é porque Deus tem uns planos, um propósito poderoso para você, para a minha vida, para todos nós. Nós estamos aqui nesta manhã no propósito de Deus. O propósito de Deus é ver a gente reunido como igreja e Ele está aqui. Então, você precisa começar a valorizar as suas qualidades. Não ouça o que as pessoas falam, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo outro. Não, ao contrário disso, ouça o que o Espírito fala ao teu coração. Deus está falando para mim e para você através desse texto de Gideão: eu sou contigo. Eu cuido de você, você tem valor. Olha para os passarinhos, você já viu o passarinho morrer de fome? Não, por quê? Porque Deus sustenta. Quanto mais eu e você que pensamos, que vivemos, Deus cuida, Deus abre portas, Deus manifesta o seu poder de alguma forma, Deus supre as nossas necessidades. Segundo, meu irmão, começa a perdoar suas falhas, porque todo mundo erra. Eu erro, você erra, nós já erramos, já tomamos decisões erradas, alguns já se afastaram dos caminhos do Senhor. Meu irmão, você precisa esquecer isso, começa a se perdoar. E tem gente que é que nem aquele quadro que tinha aqui, os mais velhos talvez lembrem do programa do Vivo Gordo, né? Ele falava: eu me odeio, eu fui julgado pelo tribunal da minha consciência, eu me odeio. Irmão, para com isso. Você erra, eu errei, todo mundo erra. Deus, através de Cristo, já perdoou os nossos pecados. Sinta a paz no teu coração, viva daqui para frente uma nova vida em Cristo Jesus. Terceiro, adquira novos conhecimentos, estude. Nós estamos vivendo num tempo de jovem que não quer estudar. Os jovens, os mais velhos, não querem estudar, não querem saber de estudo, quer saber de ver jogo, de ver internet, de ver filminho no Instagram, né, pequenos vídeos, no TikTok, no raio que o parto que tem hoje. Não quer estudar, vai adquirir conhecimento, valorize-se. Para de conversar com as pessoas. Tem gente que tem medo de conversar. Aliás, a Bíblia fala sobre isso. Tem gente que é melhor ficar de boca fechada no meio de outros, porque senão vai descobrir que ele não é inteligente, que ele não é sábio. A Bíblia fala sobre isso. E você descobre, você está no meio de pessoas conversando, né, polidamente e tal, o cara fala: eu também já fui, inclusive nós fomos uma vez. Como assim? Espera um pouquinho. Vai estudar, melhora o teu vocabulário, melhora os teus conhecimentos, leia livros. Está cheio de livro ali, ó. Se você não quiser comprar, fala comigo, eu tenho um monte, eu empresto para você. Leia livros, livros de cunho evangélico, cristão, livros que trazem ensinamentos para você. Leia, você precisa se valorizar, meu irmão. Para com esse negócio de: logo logo Cristo vai voltar, eu vou morrer, então tá bom assim. Para com isso. É por isso que as pessoas se desvalorizam, porque elas olham nas outras. Mas tem gente que está estudando. Como meu pai dizia antigamente: só vê os uísques que eu bebo, os tombos que eu levo ninguém vê.
Então, tem gente que está se dando bem porque tem gente que estuda, tem gente que está buscando conhecimento, tem gente que está ali na presença de Deus, pedindo, estudando, indo à escola. Eu sei que o corpo hoje, eu quero descansar. Não, meu irmão, você tem que descansar sim, mas você tem que aprender a controlar o seu horário. Valorize-se, adquira conhecimento, leia livros. A estatística não mente. O brasileiro comum, se ele ler durante um ano, ele vai ler um livro, se ler um livro. Eu não vou nem perguntar aqui quem já leu um livro esse ano para não passar vergonha, entendeu? Um livro por ano. Os médios assim. Na Europa, o europeu lê por volta de 8 a 10 livros por ano. No Brasil, quando lê um. E às vezes ele lê o livro do time de futebol dele, né? A história do time, enfim. Meu irmão, minha irmã, adquira conhecimento, cresça. A tua mente tem que crescer. Lembre-se, o Espírito Santo, nosso Deus, habita em você. Ele quer revelar coisas para você, da palavra, do mundo. Ele quer que você viva o melhor desta terra. Vou citar um texto que eu gosto muito aqui de novo. O teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não chegou ainda no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. E se você ama a Deus, Deus tem coisa melhor para você. E por último aqui, valorize-se. Você precisa se valorizar. Você precisa parar com esse negócio de achar defeito em você mesmo. E se você achar defeito em você mesmo, corrija. Corrija. Muda o corte de cabelo. Faz. Hoje está cheio de coisa aí. Eu conversava ontem com a minha nora, né? Estava lá em Itapetininga, no aniversário do meu neto. E ela está trabalhando agora. Eu estava perguntando, trabalho com uma moça lá, sei lá, 30 anos. E ela faz aquele tratamento que agora está virando moda, né? Esqueci o nome, é Quiro, não sei Quiro, não sei das quantas, né? Que pega o cara e craque. Kruk, Grim, Grum, Krá. Já viram isso? Você fica até com medo, né? Quando eu vejo fazer esse crack, eu já fico assim, Jesus amado. Pois é, Itapetininga. A moça estudou, fez pós lá nos Estados Unidos, conseguiu fazer, estudou, abriu lá um consultório. Ela atende acho que mais de 30 pessoas por dia. Por dia. E a consulta, a mais barata é 250 conto. Ou seja, quando a pessoa quer, ela vai atrás, ela aprende, ela se esforça, ela se valoriza. Está cheio de gente querendo ganhar salário alto. Se quer ganhar um salário alto, vai atrás. Adquire conhecimento, faça cursos. Está cheio de curso hoje aí, de graça pela internet. Está cheio de curso. Tinha até curso de médico pela internet. Cortaram, né? Porque imagina os médicos sendo formados pela internet, né? Enfim, só Jesus na causa, né? Mas vai estudar. Glória a Deus pela vida aqui, ó, da Cris, da Sheila, né? Cadê a Sheila? Está lá na portaria, né? Aniversariante de hoje, né? Estudou lá, foi lá, fez lá 4, 5 anos de advocacia. Eu quero fazer. Foi lá, fez a matrícula e fez. E glória a Deus, está aí, estão trabalhando, está servindo ao Senhor, ótimo. Ou seja, depende de você, você precisa se valorizar. Para de achar que você é burro. Burro é aquele animal que tem lá no Nordeste e tal, né? Você não é burro. Talvez você tenha um pouco de falta de conhecimento, mas você pode melhorar isso. Enfim, para encerrar aqui, uma dica que eu te dou, além de adquirir conhecimento, de valorizar-se, procure pensar em tudo que você já conquistou na tua vida. Porque por menos que você tenha alguma coisa. Aliás,
a coisa mais valiosa que nós temos hoje em dia é saber que Jesus morreu na cruz, que Ele perdoou todos os meus pecados, que o meu nome está escrito no livro da vida, e eu permanecendo firme, Ele vai voltar e vai me levar para os céus para morar eternamente com Deus. Essa é a coisa mais valiosa que eu e você temos nas nossas vidas. Então, nessa manhã, mude alguns conceitos dentro da sua mente. Mude alguns conceitos dentro da sua mente. Começa a arrancar essas coisas, começa a valorizar estar na presença de Deus, estar do lado de pessoas inteligentes, estar fazendo cursos, aprendendo, olhar no espelho de manhã cedo e falar assim: eis aí um cara bonitão, eis aí uma mulher linda. O que diz no livro de Provérbios? Salomão escreveu: assim como o homem se imagina, assim ele é. Então, se você se imagina um derrotado, um fracassado, feio, gordo, apesar de ser gordo, mas faz aí um regimezinho e tal, né? Se é feio, pô, pintei o cabelo para o outro lado, né? Tem gente que usa óculos, inclusive, aqueles óculos 100 graus, e fica até mais bonito, entendeu? Daí algumas dicas: valorize-se. Você não pode ficar com a cabeça baixa, aceitando tudo que falam contra você, de você. Aceite aquilo que a Bíblia fala de você. Eu quero encerrar aqui citando Isaías, acompanhe aqui 55:8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Graças a Deus, Ele não pensa como eu e você. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Paulo, o apóstolo, entendeu muito bem esse texto do passado, escrito por Isaías, quando ele estava na prisão e escrevendo para a igreja de Filipos, Filipenses capítulo 4, versículo 8, se não me falha a memória, dizendo o seguinte: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa forma, tudo que edifica, pensem nisso. Meu irmão, usa a sua mente para pensar em coisa boa, porque para pensar coisa ruim tem um monte de gente aí fora. Começa a acreditar mais no que a Bíblia ensina, no que a palavra de Deus ensina. Começa a acreditar mais que Deus anda com você. Começa a acreditar mais que o Espírito Santo habita em você. Começa a acreditar mais que você pode, Deus está contigo, Deus te levanta. Começa a acreditar que o poder dos céus e da terra está nas mãos de Jesus, e Ele está contigo, Ele está do teu lado, Ele pode levar você a voos maiores. Depende de você. O que você precisa é valorizar-se. Então, nesta manhã, eu quero orar com você para que você saia daqui pensando o seguinte: espera um pouquinho, eu tenho valor. E quando você sair daqui ali fora, o inimigo já vai começar a lançar assim: você acreditou? Você é o bicho mais feio que tem na face da terra. Ele vai soprar no teu ouvido isso. Fala: espera um pouquinho, eu não sou feio. Aos olhos de Deus, eu sou lindo. Então tá bom. Sua vozinha de taquara rachada, não tem problema. Deus ouve a minha voz. Cadê o irmão aqui, o Marciel, né? Que canta no tom dos anjos, né? Deus ouve o louvor dele. Ele não está nem aí. A gente zoa, brinca com ele. Se ele fosse dessas pessoas que nos valorizavam, fala: eu não vou cantar não. Ele canta lá. Amém. Deus está ouvindo. Para de se desvalorizar. Você tem valor. O Espírito Santo habita em você. Crê nessa palavra? Amém. Vamos ficar em pé juntos então, em nome de Jesus.
Não adiantou se esconder lá no meio, né? Tá vendo? Eu vi o William, lembrei dele. Vamos lá. Feche os seus olhos, vamos orar.